Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar qual é a maior oportunidade que você consegue encontrar na bolsa. Vou te mostrar uns casos práticos, casos de sucesso e um exemplo atual de oportunidade. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que já acompanha o canal deixar o gostei, isso me ajuda bastante. Então vem aqui para minha tela. Eu chamo isso de maior oportunidade da bolsa, porque os melhores investimentos que você vai fazer vai seguir esse princípio que eu vou te mostrar. E o princípio é bem simples, já vou te mostrar aqui de cara. Esse princípio que vai guiar os seus melhores investimentos é resumido em uma frase que o Warren Buffett fala, que é a seguinte: o melhor que pode nos acontecer é quando uma excelente empresa entra em uma fase de dificuldade temporária. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente consegue encontrar oportunidades definindo claramente o que é uma excelente empresa e o que é uma dificuldade temporária. Com isso eu consigo trazer para os dias de hoje, pegar um exemplo que está acontecendo hoje que enquadra bem nessa situação. Então aqui, antes da gente entrar na parte técnica, onde a gente define o que é uma boa empresa, o que é uma excelente empresa e também como a gente aprende e descobre se o problema é temporário ou não, primeiro vamos falar de alguns casos aqui, vamos passar por cima. O próprio Warren Buffett, ele comprou Coca-Cola e American Express em situações onde a imagem da empresa, onde a empresa estava com alguns problemas que ele percebeu que seriam temporários. Então ele definiu que a empresa era excelente, uma empresa de qualidade extraordinária. Isso hoje é fácil, né? Porque a gente está no depois. Então hoje é mais fácil falar qual empresa é boa ou não. Mas ele conseguiu ter esse trabalho que não é fácil a gente distinguir e foi lá e definiu que o problema que eles tinham, que as empresas tinham, iria passar. A gente teve um caso recente onde a Tesla é um exemplo exagerado e discutível aqui, em outro vídeo a gente pode discutir, mas ela passou por uma situação super difícil onde ela não estava conseguindo entregar a sua produção. Ao mesmo tempo, Elon Musk, o CEO da Tesla, ele aparece no podcast do Joe Rogan, o mais famoso do mundo, e ele fuma maconha nesse podcast, o que poderia apresentar que ele não tinha parâmetro nenhum, não sabia o que estava fazendo. E logo depois descobriram que ele não tem hábito de consumir drogas, foi só por causa do podcast mesmo, e a empresa conseguiu se sair super bem e as ações da empresa simplesmente explodiram e algumas pessoas ficaram muito ricas com opções de Tesla, inclusive a gente já abordou isso no canal. Tem uma espécie de mentor meu mais próximo disso, é o James May, que ele é um gestor de hedge fund, ele gera um fundo bem grande e ele faz operações inteligentes com opções. E muitas das suas operações que ele conseguiu retornos estratosféricos, assim, porcentagens gigantescas, foi seguindo esse mesmo princípio. Ele fez operações com opções em empresas com dificuldades que eles definiram como temporário. Então, o que acontece? Então, só para você entender. A gente tem empresas. Dentro das empresas existem as ruins, as mais ou menos, as boas e as excelentes. Aqui a gente vai tentar definir quais são as empresas excelentes. E todas as empresas, em épocas diferentes, elas vão ter problemas. Aqui a gente precisa definir e entender de maneira... A gente precisa de um limiar ali, um mínimo de domínio para distinguir se esse problema é temporário ou não. O mercado ele geralmente não se importa se o problema é temporário. Se vai impactar no resultado desse trimestre, o mercado geralmente já bate nas ações da empresa. Então, isso que a gente precisa ver. Se a empresa hoje está numa cotação barata é porque o problema está afetando hoje, ou o problema está afetando somente esse ano, e às vezes o ano que vem a empresa já vai se sair dessa e vai vir bem melhor. Então aqui foi só para exemplificar aqui alguns casos. A gente tem, se você já leu ou segue vários grandes investidores, vai ver que boa parte dos grandes cases de sucesso deles seguiu esse princípio. Pegaram empresas que são boas, pelo menos boas, e elas estavam com dificuldades temporárias. Para começar a pensar nisso, a gente precisa definir o que são empresas excelentes. Talvez você vê uma empresa disparando de um ano para o outro e já define ela como excelente. Talvez você use o produto de uma empresa e define ela como excelente. Eu vou definir a empresa excelente de um jeito e talvez você ou outra pessoa defina de outra forma.
Então eu vou trazer para o meu lado aqui, que eu acho que vai ser o lado mais seguro, a forma mais segura da gente definir o que são empresas boas e empresas excelentes. Empresas realmente excelentes, elas vão ticar todas essas características que eu coloquei aqui na tela. Primeira coisa, elas fazem dinheiro. O que você entende como fazer dinheiro? Aqui eu quero dizer que ela tem fluxo de caixa, que ela consegue operar e entra realmente dinheiro na conta dela. Além de entrar dinheiro na conta dela, esse dinheiro precisa ser dela. Ela precisa lucrar, então precisa ser empresas geradoras de caixa. Essas empresas elas precisam lucrar. Para a empresa passar do mediano para o bom e daí caminhar para o excelente, essas empresas precisam crescer. Então a empresa da mediana para a empresa boa é uma empresa que cresce. Uma empresa boa para uma empresa excelente, ela já vai vir nessas outras características. Empresa com margem alta, empresas com barreiras de entrada e empresas com potencial de crescimento. Uma empresa excelente, além dela lucrar, esse lucro cresce. E além do lucro crescer, tem um potencial gigantesco de crescimento. Então todo o dinheiro novo que entra nela, ela consegue reaplicar nela mesma e consegue fazer esse dinheiro virar mais dinheiro, digamos assim. E isso não é algo normal, não é algo natural, tá? Não são todas as empresas que conseguem isso. A maioria delas tem uma limitação e algumas limitam o crescimento num certo patamar, outras limitam o crescimento num patamar 10 vezes maior, outras empresas em patamares 100 vezes maior. Então por isso que existe uma distinção de empresa boa de empresa excelente. Uma empresa boa que para mim vai ser uma empresa que lucra e que, de modo geral, ela cresce. O cresce pode ser até algo meio termo. Se a empresa só lucra, ela é uma empresa ok. Se a empresa não lucra, ou se ela lucra num ano e tem prejuízo no outro, ela já é menos que a média ali. Essa é uma empresa que você não deveria investir, a menos que tenha um propósito muito grande, a menos que você tenha uma tese. São empresas que eu já considero ruins. Agora, empresas que realmente têm prejuízo de forma constante são empresas horríveis. E essas são as melhores candidatas de fazer você perder dinheiro. Então aqui, de modo geral, tenta incutir essas características na sua cabeça. E agora a gente vai olhar no Fundamentei para tentar definir algumas empresas e a gente categorizar elas. Se a empresa é ok, se a empresa é boa, se a empresa é excelente. Então aqui, eu entrei no Fundamentei, cliquei aqui no filtro de ações. Eu vou clicar em algumas empresas aleatórias aqui, essas que estão aqui na parte inicial, e a gente pode já dar a nossa nota para ela baseado nas características que a gente definiu. E as características eu sempre vou voltar aqui para você lembrar. Fluxo de caixa, lucro, crescimento, margens altas, barreiras de entrada e potencial de crescimento. Vamos entrar em Vale. Então Vale é uma empresa gigante, é a principal, o core business, né? A parte central do negócio dela é o minério de ferro. E a gente vê que, primeira coisa, ela faz dinheiro, ela tem fluxo de caixa. Fluxo de caixa a gente pode ver aqui, seria o FCO, fluxo de caixa operacional, e você vê que ela tem um fluxo de caixa, ela entra dinheiro aqui na empresa. Além do dinheiro que entra, tem uma diferença que é o lucro. Talvez o lucro seria, se você fosse olhar um número só, o lucro seria o número mais importante para se olhar. Então a gente vê aqui que Vale nos últimos 12 meses lucrou 100 bilhões de reais. É um valor gigantesco. O ano de 2021 lucrou 121, 2020 24 bilhões, 2019 foi prejuízo, depois foi 25, 17. Então aqui a gente sabe que a empresa faz dinheiro e que ela lucra. O lucro, se a gente for colocar no gráfico, ó, eu vou fazer um gráfico aqui só do lucro da empresa. E a gente vê que é um gráfico bem caótico. A gente pode ver que o lucro cresceu, né, em 10, 20 anos aí, só que é algo bastante caótico. Boa parte dos investidores sofreria bastante com esse tipo de lucro. Por quê? Porque a cotação da empresa ela vai seguir mais ou menos esse lucro aqui. Então a cotação ela pode disparar para R$100 e cair para 10 se a gente tiver uma grande mudança de lucro no meio do caminho. Então aqui, como a empresa ela lucra, o lucro até que é crescente, né? A gente vê que em 2008 foi 20 bi e agora foi 100, cresceu.
Tudo bem que 2020 foi 24 e 2019 foi prejuízo. Então aqui eu consideraria essa empresa entre ok para boa, porque ela tem lucro, ela faz dinheiro, o lucro é crescente. Ela atende também a questão de margens, as margens nos últimos anos têm sido altas. Barreira de entrada é bem grande, a barreira de entrada, não é qualquer pessoa ou empresa que vai conseguir construir uma mineradora, conseguir um lugar, autorização do governo para ir lá minerar, então barreira de entrada bem forte aqui. Potencial de crescimento a gente já não consegue tanto, a Vale ela não vai conseguir abrir várias e vários lugares para explorar minério de ferro ou criar várias e várias minas para explorar outros minérios. Então ela está num potencial de crescimento perto do saturado. Então por isso essa empresa eu não consideraria ela excelente. Eu colocaria ela num patamar entre ok, né, que seria algo intermediário, para boa. Então aqui essa já seria uma empresa que você poderia pensar em usar o princípio que o Warren Buffett ensina, que é de pegar problemas temporários para você comprar essa empresa. Um problema temporário que essa empresa lidou, infelizmente é um problema extremamente triste. Eu lembrei disso agora, mas é algo que funcionou em relação a problemas temporários em empresas boas. Foi a questão de Brumadinho, da questão da barragem. Foi uma situação horrível. Eu particularmente acho que a empresa ela deveria pagar até indenizações maiores. Acho que a questão humana sempre tem que vir em primeiro lugar. Só que agora vamos esquecer tudo isso e vamos pensar a gente como investidor. Brumadinho era um problema que a empresa tem que pagar caro, só que ela vai, a partir daquele momento, vai rever todas as suas barragens e ela não vai deixar aquilo acontecer mais. Mesmo que ela pague um preço por aquilo, ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar funcionando. Então aquilo foi uma catástrofe, foi algo horrível, só que para a empresa é algo temporário, porque a empresa vai resolver o que tiver de resolver e ela vai continuar funcionando e vai continuar lucrando. Foi mais ou menos aqui o que aconteceu. A cotação da empresa subiu muito depois disso, porque o minério de ferro, o mundo inteiro precisa de minério de ferro, a gente precisa para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as empresas, e um dos maiores fornecedores do mundo é a Vale. Então, ela seguiu um pouco esse princípio e deu para ganhar dinheiro seguindo esse princípio, apesar da empresa não ser excelente. Entrei aqui na WEG. A WEG ela faz motor, faz energia, faz tinta, ela faz várias coisas diferentes. É uma das empresas que lida com a tecnologia mais de ponta possível aqui no Brasil. Ela é extremamente inovadora. Boa parte dos seus produtos hoje foram gerados por pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa. Então ela é algo bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, tá? Primeira coisa, ela faz dinheiro, FCO, fluxo de caixa, tá tendo fluxo de caixa operacional positivo. Lucro líquido é muito bonitinho aqui, você vê que é crescente. Era 1 bilhão, agora é quase 4 nos últimos 12 meses. E sempre foi assim, se a gente pega o histórico, é muito reloginho a empresa. O lucro é sempre crescente. O lucro a gente não vê parar de crescer. As margens aqui acima de 10%, por volta de 14% da margem. Margem é você pegar o quanto que tem de lucro e dividir pela receita. Então, 14% aqui da receita é lucro, é uma margem boa para trabalhar. Ela vai enquadrar aqui em vários pontos de exigência nosso. É uma empresa que faz dinheiro, é uma empresa que lucra. Esse lucro é crescente, não só o lucro, como o patrimônio. O patrimônio era 1 bi, agora é 14, a receita era 2, agora é 28. Então tudo na empresa cresce. Além disso, as margens são boas, 14% de margem é uma margem legal. A barreira de entrada. Muitos dos produtos, como eu já falei, foram desenvolvidos internamente, então para vir uma concorrência deveria vir desenvolver novos produtos, conseguir a qualidade e eficiência deles, o que é difícil. Então a barreira de entrada para concorrer com a WEG hoje é bem grande e o potencial de crescimento é gigante. É uma empresa de 14 bi de patrimônio, lucro de quase 4 bilhões aqui. Só que a tecnologia, a indústria, são equipamentos, eles conseguem vender para o mundo inteiro e a demanda por tecnologia é muito grande. Isso aqui a gente não viu em nenhum dos anos arrefecimento do crescimento. A empresa ela cresce todos os anos, ela é extremamente organizada, ela tem um mercado potencial gigantesco, tanto dentro do Brasil, quanto na América Latina, quanto no mundo. É tecnologia e eles são eficientes
e eles conseguem competir com empresas fora do Brasil. Então o potencial de crescimento aqui é gigantesco. Logo, o que eu vejo? WEG, para mim, é uma das empresas que eu considero excelente. Agora, para a gente aplicar o princípio que a gente estava pensando, que a gente está aprendendo aqui, ela deveria acontecer algum problema que a gente avaliaria e decidiria que fosse temporário. A gente não tem esse problema em WEG hoje, a gente não tem nada mostrando um problema. Inclusive, as cotações de WEG aqui estão perto das máximas históricas. Então, o dia que WEG tiver um problema, esse problema for considerado temporário pela nossa avaliação, a gente pode fazer uma grande aplicação em WEG. Então aqui a gente vai ver mais uma empresa para dar de exemplo, depois a gente tenta entender como avaliar um problema temporário e tentar exemplos práticos para hoje. Quais são as oportunidades que existem hoje? Então eu vou vir aqui no Banco Bradesco. Bradesco aqui já deve levantar alerta aí na cabeça de muitos de vocês, porque aconteceu várias coisas. Ela teve um provisionamento enorme por causa de lojas americanas, o resultado do último trimestre veio pesado aqui, veio bem menos do que o pessoal esperava. Então o Bradesco, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, é um dos grandes bancos do Brasil. Vamos tentar avaliar os critérios que a gente definiu para avaliar a qualidade da empresa. Primeiro, a empresa faz dinheiro? É óbvio que faz, isso aqui é um banco. E vamos dar uma olhada no lucro. O lucro em 2004 eram 3 bilhões, em 2022, nos últimos 12 meses, aqui na verdade já fechou 2022, foram 20 bilhões. Então, de modo geral, se a gente pega todo o histórico do Bradesco, o lucro foi positivo, ou seja, teve lucro, não tiveram prejuízo, e o lucro foi crescente. Então ela enquadra aqui, ela já vai para a categoria boa só de olhar isso, porque é fantástico como o lucro cresceu. A gente teve aqui uma parada, digamos assim, do lucro de 2019 para cá, porque a gente teve pandemia, a gente teve uma série de mudanças aqui no sistema bancário, tivemos escolhas de cada banco escolher um caminho para seguir. O Bradesco aumentou sua carteira de crédito, emprestou dinheiro para o varejo. Enquanto ela aumenta a carteira de crédito para o varejo, ela também sofre com a inadimplência desse pessoal. E com isso ela está vendo aqui um provisionamento gigante. O Bradesco tem provisionado, ou seja, tem separado, guardado dentro dele 27 bilhões de reais para dívidas que podem não ser pagas. Então ele tem um valor gigantesco, sendo que em 2021 ele tinha 13 bilhões. Então a gente vê uma situação onde essa situação das dívidas duvidosas, inadimplência, atrasos, fez com que ele tivesse que separar muito dinheiro. Então fez Bradesco ter um lucro menor do que se esperava e isso refletiu na cotação. Hoje o Bradesco está por volta de R$13, sendo que já chegou a valer valores bem maiores, já chegou a valer R$21, R$22. Então aqui a gente tem uma empresa que faz dinheiro, que lucra, que cresce, as margens são altas, a gente pode ver aqui que o ROI é 13, 15, 17%. São ROIs bons, ou seja, a margem é boa aqui. Além disso, barreira de entrada é bastante difícil concorrentes virem e bater de frente com os grandes bancos. A gente viu as fintechs tentarem fazer isso e não conseguiram. A gente está vendo alguns bancos que eram visto como fintechs se tornarem grandes bancos. A grande realidade é essa. A gente está vendo o Nubank virar meio que um grande banco. A gente está vendo o BTG que veio por outro lado, já é um grande banco de investimentos, virar um grande banco de varejo também, né? Um grande banco múltiplo. E os outros players meio apagados, as outras fintechs não conseguiu performar e se equiparar aos grandes bancos. Enquanto isso, os grandes bancos melhoraram e muito a sua tecnologia. Então a gente tem barreira de entrada grande e a gente tem potencial de crescimento. Aqui já o potencial não é tão grande assim para o Bradesco, mas tem crescido desde sempre, então é difícil a gente duvidar que ele vá continuar crescendo. Então é uma empresa aqui perto da excelência, é uma empresa aqui que eu poderia considerar excelente e hoje ela está já entrando nesse cenário que é a grande questão do nosso vídeo de hoje. Então aqui com esses critérios você consegue entender bem se a empresa ela é mais ou menos, ela é boa, ela é excelente. E agora, como que a gente define um problema temporário? Aqui é o mais difícil, você precisa entender sobre o negócio,
Como que você, um investidor comum, vai entender se o problema de Bradesco é temporário ou não? Você vai precisar se aprofundar, precisa realmente dominar. Por isso que muitas vezes os players que se saem melhor, eles dominam muito aquelas empresas que eles investem. Então eles conseguem pegar pontos extraordinários de entrada, valores super baratos nas empresas, porque eles entendem profundamente aqueles negócios. Então a gente precisa dominar o problema, precisa dominar a empresa e ter um conhecimento pelo menos genérico sobre o setor. E agora a gente vem para os exemplos atuais. Eu tenho dois exemplos fáceis de oportunidades hoje. O primeiro realmente é o Bradesco, e os dois exemplos que eu vou te falar aqui, vou te falar o porquê, é Bradesco e Tasa, que seria Taurus. É importante eu falar que eu tenho posição nos dois ativos, então você pode achar aí que pode ter conflito de interesse, mas eu realmente acho que são grandes oportunidades. Eu sei que eu não movo mercado nenhum, então eu só estou te compartilhando, não é recomendação nenhuma de investimento. Eu tenho opções de Bradesco vendidas, onde eu vou ter que comprar ações. Então eu tenho uma quantidade relevante de opções vendidas em Bradesco, de puts, que vão me obrigar a comprar ações do Bradesco. Eu tenho também ações de Taurus, uma quantidade pequena ainda, onde eu estou começando a aumentar esse posicionamento. Eu até não vi se executou, mas eu tinha colocado uma venda de put também em Taurus. Então aqui só para te avisar, eu tenho posicionamento nesses dois ativos, que eu realmente acredito que são duas grandes oportunidades que a gente tem hoje, porque as duas empresas elas enquadram nesse ponto de boas empresas ou excelentes e que estão com problemas temporários. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro o caso de Tasa, né, que é a Forja Taurus. É uma empresa que, se a gente olhar o Fundamentei, ela fez um turnaround, era uma empresa com problemas, ela resolveu os problemas, ficou eficiente. O principal mercado consumidor dela é os Estados Unidos. Como seus produtos melhoraram bastante de qualidade, ela tem aumentado bastante as vendas, tem sido eficiente. Então é uma empresa que está indo super bem e tem um potencial de crescimento enorme. E a gente olha o gráfico aqui, a gente vê que o ano passado, por causa de eleição, a gente teve uma polarização entre dois candidatos. Um apoiava armas, outro não, e quem ganhou foi quem não apoiava as armas. E não é questão de apoiar a arma, né? É questão de discurso de segurança pública. E o candidato que não era a favor, né, foi o que ganhou. E aí derrubaram a empresa dos R$24 para os 12. Então caiu demais. Aqui é claro que o mercado já percebeu essa deficiência, que Taurus continua indo bem e o mercado consumidor aos Estados Unidos, e dos R$12 aqui foi para os 15 já. Bateu 17, caiu para os 15 agora. Mas basicamente eu acho que mesmo no preço de hoje, que já saiu de 12 para 15, já é uma valorização relevante, ainda acho que é uma oportunidade. A empresa ela deve buscar aqui seus valores mais altos e por médio e por longo prazo ela deve se sair muito bem, porque ela está nesse movimento de crescimento, é uma empresa lucrativa com lucros crescentes, com o mercado consumidor crescente, o pessoal está gostando dos produtos, uma empresa que mudou o seu cenário. Então eu vejo um futuro muito bom para a Taurus. Essa seria um dos casos de oportunidade que eu vejo de hoje, que entra nesse cenário. É uma empresa que nos últimos anos entrou aqui para o quadro de excelente e está com um problema temporário, um problema meio que de visão, porque na realidade ela não depende tanto do nosso mercado brasileiro, ela depende mesmo do mercado americano. E a outra empresa seria a Bradesco, vamos dar uma olhada aqui na cotação. E Bradesco, que saiu aqui perto dos R$20, né, já chegou a bater R$23, hoje está valendo R$13, está num patamar bem menor. E o porquê que aconteceu isso? Por causa dessas provisões. Só que tem um detalhe, se eles conseguirem trabalhar a inadimplência, se eles conseguirem melhorar os índices de inadimplência, de fazer as pessoas atrasarem menos os pagamentos, se eles conseguirem fazer seus clientes pagarem melhor as dívidas, em coisa de 1 ano ou 2, é tempo mais do que suficiente para trabalhar isso, e tem R$27 bilhões parado que não entrou no lucro. Se eles se mantiverem iguais e fizerem um trabalho somente de reduzir o PDD, que é a provisão de dívida duvidosa, já tem aí 27 bilhões para vir para o resultado. É claro que não vem tudo, mas se eles conseguirem aí fazer um trabalho e tirar 5 bilhões do PDD, são 5 bilhões de reais a mais no lucro,
que é um grande impacto. Eu vejo que no médio e no longo prazo, os grandes bancos devem continuar melhorando e tem épocas que acontece isso mesmo. Se a gente pega os históricos dos bancos, existem épocas onde eles provisionam mais para dívidas duvidosas e depois eles conseguem trabalhar isso e esse PDD diminui. Então, se a gente pega o histórico aqui, 2008, 2009, a gente viu esse PDD aumentar. Dá uma olhada aqui, ó. PDD por lucro líquido, acima dos 100%. Depois, o que a gente viu? Cair para 71%. E o lucro do banco de 7, 8 bi foi para 10. A gente viu isso acontecer em 2017. 134%, depois volta para 72%. E o lucro aqui de 15, 14 bi foi para 19. É a mesma coisa que vai acontecer agora. De 20 bi, em 1 ou 2 anos a gente deve ver esses 20 bi ir para 26 bi, 30 bi de reais. E aí quem comprou agora na cotação atual vai ficar extremamente feliz. Essas avaliações que você pode fazer é onde você encontra as melhores oportunidades da bolsa, onde você compra boas empresas excelentes que vão te dar retornos incríveis e estão nos melhores preços. Sempre procure isso, empresas excelentes com problemas temporários. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter aberto a sua mente. Eu vejo que tem muitas pessoas começando que acabam focando demais em empresas ruins, tentando acertar a loteria, tentando acertar que essas empresas vão melhorar, só que são empresas ruins. É muito mais fácil empresas boas continuarem boas. Então empresa boa com um probleminha, é legal que ela resolve esse problema e volta, continua a ser boa como ela sempre foi. Esse é o melhor caminho e é legal tentar levar seu foco para isso, que é onde você vai ganhar mais dinheiro, como os grandes investidores fizeram. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Espero que não tenha atrapalhado, tentei não gesticular muito, fiz uma cirurgia, mostrei lá para vocês, algumas pessoas assustaram, mas tá tudo bem, só não posso mexer muito por enquanto. E é isso, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.